do versículo 34 ao 36. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu gostaria de ler um versículo anterior, que é o 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas, Senhor. Senhor, antes de mais nada, meu Pai, eu quero, meu Pai, esvaziar de mim para que o Senhor venha crescer e aparecer, Senhor Jesus. Que o Senhor venha neste momento, meu Pai, que a palavra for ministrada, o Senhor venha ministrar a cada coração, meu Pai. Que seja o teu Espírito, meu Pai, palestrando a cada vida, meu Pai. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que a tua palavra, que é poderosa sobre todos, meu Pai, venha trazer libertação, venha trazer transformação, meu Pai, para cada vida que está aqui. E essas vidas, meu Pai, que chegaram aqui, querendo ouvir a tua palavra, a tua verdade, meu Pai, venham ter as suas vidas transformadas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderem sentar. Amém, irmãos? A mensagem que nós acabamos de ler, ela vai acontecer num cenário de um momento muito intenso do ministério de Jesus. Se nós formos ler o contexto anterior, o povo ao qual Jesus veio para pregar, para salvar, eles estavam se levantando contra Jesus. E eles estavam buscando de tudo quanto é forma querer acusar Jesus para entregar a ele a morte. E a palavra de Deus vai dizer que ele estava pregando em Jerusalém no templo. Provavelmente logo após a festa dos tabernáculos. Festa essa que era comemorada para celebrar, de acordo com o calendário judaico, a festa de libertação do povo do Egito, pela libertação do povo do Egito e a provisão de Deus no deserto. Ou seja, essa era uma comemoração pela liberdade. E a Bíblia, irmãos, durante essa festa, o povo ele queria essa liberdade. E a Bíblia vai dizer que muitos creram nele, mas que essa fé ainda não era uma fé firmada, era uma fé superficial, não era uma fé profunda. E essa fé estava baseada mais no que eles estavam ouvindo, mas não tinha transformação de vida. Vira para o irmão que está do seu lado: uma fé no ouvindo, uma fé no ouvir. A palavra de Deus, irmãos, fala em Gálatas que a fé ela vem do ouvir. Mas existe diferença entre você ouvir e você escutar. Quando nós ouvimos algo, entendemos que se esse copo cair aqui no chão, essa tampinha cair aqui e fizer barulho, eu vou ouvir. Mas posso dizer que eu não vou dar tanto atenção para isso. Mas quando eu escuto, eu presto atenção, e o escutar me traz a reflexão, faz eu pensar. Então existe duas diferenças. Ouvir, eu escutei o barulho, mas quando eu escuto, eu estou prestando atenção, eu estou entendendo o que está sendo dito. E na verdade, irmãos, nós compreendemos ao ver que esse povo que estava com Jesus no templo, eles tinham conhecimento da lei, eles tinham a religiosidade, mas eles ainda não tinham a verdade. E é nesse ambiente onde todos estavam celebrando pela libertação, é onde havia muitos religiosos, que Jesus vai fazer uma das maiores declarações deste capítulo. Ele vai dizer: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará.
Irmãos, nós vivemos num mundo onde fala-se muito sobre liberdade. Fala sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade de escolha, sobre a liberdade de nós vivermos do jeito que quisermos. E uma coisa eu falo para mim e para você: nós que temos nossos filhos, estamos criando nossos filhos ainda pequenos, temos que tomar muito cuidado com essa liberdade, porque a liberdade do mundo é enganosa. A liberdade que o mundo nos dá não é a mesma liberdade que Jesus nos oferece. E ao mesmo tempo que tem tanta liberdade nesse mundo, é um tempo também que vemos muita gente presa. É um tempo que vemos muita gente presa ao medo, muita gente presa nos pecados, muita gente presa nos vícios, muita gente presa em si mesma. Mas isso vai nos mostrar que nem toda liberdade é verdadeira. Esse povo que estava lá, logo em seguida, eles vão questionar Jesus. Eles vão questionar Jesus dizendo: somos nós, da descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu que seremos livres? Irmãos, a verdade é que aquele povo, eles não estavam presos fisicamente. Eles entenderam que Jesus estivesse falando como se eles estivessem escravizados fisicamente, que aquelas pessoas estivessem escravizadas fisicamente. Mas, na verdade, o que eles estavam mesmo eram presos à religião, presos a tradições, e por isso eles achavam que Jesus estava falando de algo físico. Só que Jesus não estava falando de algo físico. Jesus estava falando de uma prisão espiritual, que é o domínio do pecado. E alguém que se diz ser livre, mas não consegue largar o pecado, ele não é livre. Se alguém diz que é livre, mas não consegue largar um vício, largar algo, ele não é livre. Ele está sendo dominado pelo pecado. Só que algo muito interessante que a liberdade em Jesus, ela é uma liberdade a partir do poder das nossas escolhas. Jesus não obriga nada a ninguém. Jesus não obrigou você a vir aqui hoje. Você veio porque você quis. Jesus não obrigou você a se converter. Você se converteu porque você reconheceu Ele como seu único suficiente Salvador. E assim como lá no mundo, muitas pessoas escolhem estar lá. Só que quando nós escolhemos algo, nós nos tornamos escravos disso. E as pessoas que hoje se encontram lá fora, infelizmente se encontram presas, escravas do pecado, escravas de vícios, escravos de mentira, escravos de tudo quanto é coisa que você puder imaginar que tira a sua atenção. Tudo aquilo que tira o foco de Jesus, seja redes sociais. E eu queria que os irmãos entendessem nessa noite que vir um culto de sexta, um culto intitulado, como um culto de libertação, fazer um propósito de 7 dias, não que seja errado, mas isso não está relacionado à libertação. Muitas vezes nós viemos aqui na frente. Quantas sexta-feiras que nós viemos aqui? O pastor prega, o irmão prega, o irmão vem aqui na frente. Você já contou nos seus dedos quantas vezes você já saiu do seu lugar e veio aqui na frente? Quantas sexta-feiras?
algo que já aconteceu. A libertação já aconteceu quando Jesus, na cruz, morreu por mim e por você. Ele nos fez livres de todo pecado, de todo jugo. E hoje Ele vive e ressuscitou. E Ele está aqui dizendo para você: não é sobre você vir no culto de sexta-feira simplesmente. Não é sobre toda vez que o pastor te chamar na frente, mas é você ter uma mudança de vida, uma transformação de vida. Porque pensa comigo, irmãos, é muito bom virmos aqui quando o pastor fala: você que quer uma transformação, você que quer uma libertação. Sim, é uma nossa atitude, é o primeiro passo. Mas se todas as vezes que nós continuarmos vindo aqui e não tivermos uma atitude, não tomarmos uma decisão, vão é nós estarmos vindo aqui. Porque a libertação, ela já foi concedida. A libertação está aqui. Jesus está dizendo: vem porque eu tenho paz para você. Vem porque eu posso te dar descanso. Vem porque aqui em mim você tem salvação, você tem a cura. Tem aquilo que você procura. Mas quando nós continuarmos na mesma vida, passa culto, vem culto de sexta, vem culto de quarta, de domingo, todas as vezes nós não tomamos uma posição diante de Deus. Reflita comigo sobre isso. Será que o que Deus deve estar pensando? A verdadeira libertação, ela fala de transformação. E muitas das vezes as pessoas não vivem a libertação de Deus, que é algo que já está liberado, não porque Deus não quer agir, não porque Deus não quer fazer, mas porque essas pessoas ainda se encontram presas a algo. Mas a decisão é nossa de querer largar. Jesus não está dizendo que vai ser fácil. Jesus não está dizendo para você: é fácil para você. Não. Pensa em cada dor que Jesus passou no caminho que é o Calvário. Pensa em cada chicotada que Ele levou, cada prego na sua mão. Não foi fácil, mas Jesus resistiu até o fim. Ele permaneceu até o fim. E é isso, é sobre isso, irmãos. A caminhada com Jesus não quer dizer que vai ser fácil. Buscar a libertação, permanecer na libertação, não quer dizer que é algo que vai acontecer do dia para a noite, não. Mas exige de nós, de cada um de nós, permanecermos. E Jesus vai dizer: se permaneceres na palavra, verdadeiramente será os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, falar sobre libertação é nós falarmos de confessar os nossos pecados a Jesus. É você falar para Ele: Jesus, eu quero mudar de vida, mas sozinho eu não consigo. É você lutar contra você mesmo, porque o maior inimigo nosso somos nós mesmos. É nós que decidimos se vamos orar ou não. É nós que decidimos se vamos buscar ou não. É nós que decidimos se vamos fazer algo para o Senhor ou não. Satanás, ele só observa, ele só fica ao nosso redor. Que quando nós temos a brecha, ele entra, ele faz o que ele quer fazer. Mas a decisão de ter um relacionamento com o Senhor, de sermos livres de fato, é nossa. E existe muito uma diferença entre ser livre e viver na libertinagem. A verdadeira libertação, ela vem do poder de escolha, como eu disse. Eu escolho se eu vou fazer ou não. O prato e o copo está aqui na minha frente. Eu vou escolher se eu quero beber essa água ou não. Eu vou escolher se eu quero abrir a Bíblia ou não. Deus não vai descer lá no seu quarto, mover o céu até e falar: eu trouxe a palavra para você. Deus não vai chegar e falar: porque muitas vezes nós buscamos a libertação para que o pregador, para que o irmão seja usado para falar conosco. Você precisa mudar de vida, você precisa se posicionar numa palavra
saber que as suas escolhas estão baseadas na vontade do Senhor. E toda escolha, irmãos, ela vai ter uma consequência. Seja ela boa ou seja ela ruim. Todas as nossas escolhas, elas vão gerar uma consequência. E tudo que o Senhor nos ensina com a sua palavra é pelo cuidado e pelo amor dele conosco. Quer um exemplo? O Senhor está falando: não fuma, não bebe, não se prostitua. E tudo isso, se nós formos olhar, traz consequências ruins. Quem fuma tem o pulmão contaminado. Quem bebe passa por lutas que não precisava passar, por humilhação. Ontem ou hoje, se não me engano, eu vi um moço chorando, caído no chão, o irmão dele brigando com ele. Por que você passou por essa humilhação? E ele chorando. E sabe o que restou para ele? Só as lágrimas, o vazio. Porque é isso que a bebida faz, é isso que a droga faz, é isso que o cigarro faz. Vazio. As pessoas usufruem de vícios, usufruem da prostituição, usufruem de mentiras, mas no final só se encontra vazio. E viver na libertinagem é isso. É quando a pessoa usa a liberdade como desculpa. Ela usa a desculpa como desculpa para poder pecar. É aquele tipo de pessoa que fala, por exemplo, a vida sexual, a pessoa ela vive pelo desejo, ela vive sem princípios. E a liberdade? A liberdade nela só resta a dependência emocional e a perda de controle. Os vícios começam por escolha. A pessoa só bebe porque ela falou: eu vou beber hoje, eu vou fumar hoje, eu vou usar droga hoje. Mas no final, ela só te faz escravo. A vida espiritual dupla está na igreja, vestir a capa de super crente, roupa de crente, falar como crente, mas lá fora dá mau testemunho, na sua casa dá mau testemunho, dever e não pagar, falar mal dos irmãos. Será que nós temos vivido a verdadeira liberdade no Senhor? Porque tudo isso só nos gera afastamento do Senhor. E é isso que o pecado faz. Olha para Adão e Eva. Jesus estava com eles no jardim. Mas o pecado, a escolha de Adão e de Eva, os fizeram que Deus, que a glória de Deus se afastasse. Deus, irmão, já nos deu o poder de escolha. Deus já nos deu o poder para que nós possamos escolher se queremos seguir a vontade dele ou o que o mundo nos oferece. E hoje nós estamos aqui na nossa vida porque fizemos escolhas. Se hoje estamos aqui com as escolhas que fizemos, foi porque um dia nós escolhemos. Eu não sei se você está firme com o Senhor, mas se você está firme com o Senhor, é porque você escolheu. Mas eu quero dizer para você, se você ainda não se posicionou com o Senhor, se você ainda não está firme, também foi porque você escolheu. Porque na verdade o Senhor, Ele escolheu ter um relacionamento com você. E hoje Ele está aqui te convidando a voltar ao primeiro amor, voltar a ter um relacionamento com Ele. Não mudar de atitude. Essas pessoas escolheram trancar o seu coração, fechar as portas para o Senhor.
Temos novas atitudes diante do Senhor. Se eu fazia, eu não vou fazer mais. Se eu falava mal do irmão, eu não vou falar mais. Se eu mentia, eu não vou mentir mais, porque agora eu tenho o caráter de Cristo em mim. Eu carrego aquilo que Cristo carregava, a verdade. Eu carrego aquilo que o Senhor Jesus pregava, a verdade. Eu carrego aquilo que Jesus é, a verdade. E por que nós vemos tantas pessoas aprisionadas? Porque essas pessoas ignoram a verdade. Estamos vivendo em tempos de apostasias. As pessoas não têm mais amor, não têm mais temor e fervor para o Senhor. Só vem na igreja para ouvir o que Deus pode dar. Só quem é aquilo que vem doutar, mas não querem o abençoador. Não querem ser confrontadas. Não querem mudança de vida. E por isso, irmão, nós estamos vendo tantas cadeiras vazias. Tantas cadeiras vazias, por quê? Porque ainda existem pessoas que não conheceram a verdade. Que não conheceram o verdadeiro Jesus, que é o caminho. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, é porque os seus olhos foram abertos. Você conheceu o caminho, você entendeu que Jesus é a verdade. E louvado seja Deus pela sua vida. Porque muitos aqui podem chegar arrastando, mas vieram. Podem chegar doendo o coração, querendo a libertação, querendo ver o seu filho, o seu esposo nos caminhos, a sua esposa. Mas você está aqui. Talvez você tenha um dia difícil, um dia cansativo, um dia que talvez você levantou e falou, eu desisto, mas você está aqui. Você decidiu permanecer nos caminhos do Senhor, porque você conhece a verdade. E se existe alguém ainda que no nosso meio que está preso, eu pergunto para você, até quando você vai deixar Satanás brincar com você? Como o Andy pregou quarta-feira, Deus não brinca de ser Deus, Satanás não brinca de ser Satanás. Mas Satanás brinca com a gente. Satanás brinca conosco. Sabe por quê? Porque quando você entra na igreja, mas lá fora você não tem uma vida com um testemunho, uma vida de retidão com o Senhor, ele fala, lá vai mais um. Lá vai mais um. Está sendo enganado por si mesmo. Mais um que se ilude. É isso que Satanás faz, irmãos. Quando nós não decidimos permanecer ou ter posicionamento no Senhor. Olha para a sua vida agora, examine a você mesmo. Por que você veio na casa do Senhor? Será que você veio buscar aquilo que Ele pode dar? Bens materiais, financeiramente, prosperidade, coisas de luxo na terra, coisas que atrasam vão morrer? Ou você veio buscar pela palavra do Senhor, na verdade? A palavra do Senhor, quando ela é germinada no nosso coração, ela traz paz. A palavra do Senhor traz entendimento. A palavra do Senhor que nos ensina como viver a vontade dEle. E, como diz a palavra do Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que haver mais coisas serão acrescentadas. O Senhor, Ele sabe, irmão, da sua necessidade. Ele sabe aquilo que você precisa. Mas muito mais do que te dar bens materiais. Ele quer te dar a salvação. Ele já te deu a salvação, mas é um direito nosso. E é nosso dever queremos adquirir e mantermos os caminhos do Senhor. Agora eu queria direcionar para a igreja o que Jesus vai dizer aqui. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Existem dois tipos de pessoa. A pessoa que escolhe ser escrava, ela é escrava, ela só vive para o pecado. Ela está tão presa ao pecado
não consegue enxergar o caminho. Ela chega na casa do Senhor e às vezes se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Ela chega na casa do Senhor e a batalha é tão grande que ela já começa a pensar naquilo que ela quer fazer, construir de pecado. Nossa, eu vou sair da igreja, eu vou para o bar. Nossa, eu vou sair da igreja, eu vou para o baile. Nossa, eu vou para a igreja, mas eu vou lá. Ela está tão escravizada que ela não consegue mais ser livre. E o escravo ele está presente, mas ele não tem herança, ele não tem identidade, ele não tem permanência. Ele não consegue lutar. Ele sai, acaba um culto como esse aqui e fala: eu vou me render. E ele não se firma. E o interessante é que o filho, ele pertence à casa. Mas nós vamos olhar para o filho pródigo, nós vamos ver que o seu pai em vida, ele vai pedir a sua herança e ele vai tomar a herança e vai partir em direção ao mundo. Mas vai passar vai passar 2, vai passar 3, vai passar algum tempo. Ele vai se encontrar no fundo do poço. E ele vai reconhecer que não existe lugar melhor do que na casa do Pai. Eu convido você hoje, que é filho, que por algum momento decidiu sair e viver a sua vida. O Pai está te esperando de braços abertos. Você tem uma casa, você tem um Pai. E Ele te espera, é só você voltar. E você voltando, você terá cuidado na casa do Pai. Você terá alimento. Você terá tudo que o Pai pode te oferecer de bom. Mas lá no fundo, se você escolher permanecer lá, você tem todo o direito, todo o livre-arbítrio. Porque o Senhor não é igual Satanás, que obriga, que faz escravo. O Senhor te dá um livre-arbítrio. Você pode escolher ficar lá. Você pode permanecer lá. Mas saiba que as consequências não serão poucas. Alguma hora a conta chega. Alguma hora Satanás ele vai bater na porta e ele fala: chegou a hora. Alguma hora Satanás vai querer acertar a sua vida. Alguma hora Satanás vai querer te atingir de alguma forma, fazer com que você perca a sua salvação. E aí a escolha é sua, mais uma vez. A escolha é sua. Permanecer lá fora, escravo de bebida, escravo de droga, escravo de mentiras, escravo de amizades corrompidas, escravo de tudo aquilo que Satanás tem preparado. Como eu disse, Satanás ele não brinca com Satanás. Pode até parecer para você que está tudo normal. Pode parecer para você que está tudo bem. Mas uma hora a conta chega. Uma hora Satanás vai querer prestação de conta. E aí? Será que vamos ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje? Aqueles judeus, irmãos, que estavam lá, eles viviam de religiosidade. Eles viviam de tradições, mas não conheciam a verdade. E a verdade, irmãos, ela traz libertação, mas essa verdade, ela nos confronta. Ela nos faz refletir como estamos vivendo. A verdade nos cura. A verdade, ela abre os nossos olhos espirituais. No contexto de hoje, irmãos, existem muitas pessoas vivendo de religiosidade. Muitas pessoas vivendo com aparência de liberdade, mas na verdade estão presas às coisas terrenas. E por estarem escravizadas, às vezes não enxergam isso. Eu te falo que existem pessoas que até convertem, porque, como eu disse, a libertação é uma condição do Senhor, é aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Pessoas passam pelas águas, mas se perdem. E engana-se. Nós se achamos
achamos que estamos enganando a Deus. Eu me imagino um cenário, Satanás de um lado e Deus do outro. E o único que está se enganando somos nós mesmos. Porque ninguém engana a Deus, mas ninguém engana o diabo também. Estão os dois nos observando. E enquanto isso, estamos levando a nossa vida. Levando a vida como se Jesus não fosse voltar, se fosse mentira. Vivendo tempos de apostasias. De nós deixamos o amor de Deus para lá, a verdade, a palavra de Deus de lado. Estão vivendo tempos que as igrejas, ao invés de pregar o amor, ao invés de ajudar uns aos outros, como Paulo pregava, sobre a comunhão, estão se levantando pessoas uns contra os outros. Igrejas se levantando contra a igreja. Pessoas se levantando contra pessoas. E enquanto isso, muitas almas estão sendo perdidas para o inferno. Satanás está ganhando tempo. Por causa que eu e você decidimos fazer parte desse ciclo. Decidimos nos calar em vez de falar a verdade. Nós temos o direito, irmãos, e liberdade com carinho, de corrigirmos os nossos irmãos, ao invés de lançarmos pedra, como foi feito com essa mulher no começo do capítulo. Nós temos a liberdade de levantar nosso irmão e falar: irmão, você não está sozinho. Mas nós decidimos, por estarmos presos à mentira, à fofoca, à contenda, fazer com que essas almas se percam. E nessa noite peço ao Senhor que te liberte disso, te liberte de inveja, te liberte da mentira, te liberte da fofoca, te liberte do medo, porque muitas pessoas deixam de fazer a obra do Senhor por medo. O Senhor está falando, né? Irmã, fala com a irmã, ajuda ela, e você às vezes se cala. Às vezes nós estamos dentro do ônibus, o Senhor está falando aí, fala uma mensagem para essa irmã e nós nos silenciamos. Aí o que Satanás faz? Começa a trazer os projetos dele para a vida das pessoas. Enquanto você está dentro do ônibus, você podia estar falando bem da igreja, bem do Senhor. Você está se rendendo e falando mal da igreja, falando mal do pastor. Que evangelho é esse que você conheceu? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Jesus está falando, irmãos, que o pecado não é só um erro, mas é uma condição. Nós escolhemos viver no pecado. O Senhor já nos deu estratégias, armas para vencer. Jesus, a palavra vai dizer aqui que quando, no final da palavra, que aqueles judeus que estavam ali, mesmo depois que Jesus já tivesse falado tudo, falando que ele era verdade, que o Pai enviou, eles vão começar a questionar sobre Abraão, que o pai deles era Abraão. No final, no último versículo, eles vão levantar as pedras para Jesus. E a palavra vai dizer que Jesus ele vai se retirar em silêncio. Tem lutas, irmãos, que é necessário nós lutarmos. A palavra foi pregada, mas não adianta eu fazer o meu irmão engolir e falar: você tem que converter. Isso é função do Espírito Santo. E de nós queremos receber a palavra. Não adianta queremos lutar com a força do nosso braço. Muitas das vezes nós vamos lutar no silêncio e no nosso testemunho. Quer ganhar a vida do teu filho para Jesus? Quer ganhar a vida do teu irmão para Jesus? Dê um bom testemunho. Às vezes você não precisa nem pegar a palavra, chegar e fazer ele engolir a palavra, não. Dê um bom testemunho. Ore por ele. Permaneça firme no Senhor. Porque o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Mas há um tempo determinado. Há a vontade de
Ele domina, Ele governa. Até chegar no ponto, como eu disse, esse Senhor que estava caído, de não achar mais força, de não achar mais solução. E se hoje você está aqui, você tem a oportunidade de receber a libertação da qual já foi paga por mim, por você. Vou dar um exemplo, eu paro de fumar, não comprando. Como que a pessoa tem que parar de beber? Não comprando, evita lugares. Fuja, resista. A palavra de Deus diz que resistir do diabo e ele fugirá de vós. É resistir, é lutar, é sentir a sua carne gritar, mas resistir ao Senhor. É quando a vontade de gritar no teu peito e você fala: Senhor, eu não consigo sozinho. É você abrir a palavra do Senhor e falar: Jesus, me alimenta aqui agora. É você não precisa dizer: Senhor, mas é o Senhor. Mas até quando você vai continuar se enganando? Até quando você vai continuar alimentando você mesmo com as mentiras? Até quando? Irmãos, aquele que conhece a verdade, ele é livre não porque não passa por tentações, não porque não passa por algum desafio, mas porque ele resiste, porque ele renova a sua mente na palavra, porque ele conhece a verdade. Você pode estar, irmãos, em ambientes espirituais, pode estar na igreja e ainda assim pode estar preso. Porque a verdadeira liberdade, ela está em Jesus. Mas a verdadeira escravidão está internamente. Não é nada externo. Podemos vestir nossa capa, mas se nós não decidimos ter atitude diante de Deus, de mudar, continuaremos escravos, mesmo dentro da casa do Senhor. E aí vai chegar o dia que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e ele vai estar diante da sua noiva e daqueles que não irão com ele. E já pensou? O que Jesus dirá de mim e de você? Entra no gozo eterno, bendito de meu Pai. Ou ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você não teve relacionamento comigo. Você não lutou. Eu te dei a oportunidade. As nossas escolhas de hoje refletem o nosso comunhão. As nossas escolhas hoje vai nos dar um futuro lá na frente. Você conhece Jesus de verdade? E depois, irmãos, como eu disse, toda a conversa sobre verdade, liberdade e escravidão espiritual, o capítulo ele vai terminar não com aceitação, mas com rejeição.
com resistência. Muitas pessoas entram na casa do Senhor assim. A verdade ela é liberada. A verdade ela é pregada. Ela entra, ela é lançada, ela é semeada no nosso coração. Mas aí o que nós fazemos? Resistimos. Nós não aceitamos. Às vezes chega a doer. E falar como ontem falou também quarta-feira. Que palavras duras são essas? E como eu disse, Jesus não insiste para ninguém ficar. Ele está dizendo: você tem o direito de ser livre. E a mensagem, por mais que ela seja dura, que ela confronte, ela tem o poder de gerar mudança, irmãos. E que você abra o seu coração nessa noite para compreender o que o Senhor vai falar. Porque assim como o Senhor falou